Caros leitores do Portal Resíduos Sólidos, caros espectadores aí do nosso canal Energia e Meio Ambiente no YouTube, sejam bem-vindos a essa apresentação onde o Saulo Araújo, lá de Salvador da Bahia, lá no Brasil, terra boa, vai mostrar para a gente um pouco mais sobre o diagnóstico de resíduos sólidos da cidade de Salvador, ou seja, o trabalho que ele fez em relação à gravimetria de resíduos da cidade. Aqui ele vai fazer uma análise, né, que a gente chama de análise quantitativa e qualitativa sobre a situação dos resíduos, o que poderia ser melhor, mas eu não vou contar tudo não, porque isso daí é o próprio Saulo quem vai falar. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Gleison. Bom dia. No caso, boa tarde aí na Europa, boa tarde a todos os ouvintes do Portal Resíduos Sólidos. Certo. Então, meu caro, eu já dei uma prévia no seu trabalho, eu sei que está muito bom, e tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito de ver os potenciais que existem na cidade de Salvador que você vai apresentar para a gente. Fique à vontade para fazer então a sua apresentação. Bom, então, antes de mais nada, é preciso dizer que esse trabalho, essa gravimetria, ela foi feita em cima de dados literários. É uma gravimetria estimada, isso quer dizer que a gente não foi para campo, propriamente dito, a gente não fez o levantamento dos resíduos lá no seu destino final, a gente não fez a caracterização do município como realmente ela deve ser feita. A gente baseou em dados expostos pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelos relatórios da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. Até porque, Saulo, seria um custo muito grande para você fazer isso aí sozinho, né? Seria exatamente. Uma metrópole como Salvador, seria quase que impossível você realizar esse trabalho sozinho, né? Mas eu vou mudar agora a tela aqui e vou colocar então a sua apresentação para que você fale mais à vontade. Ok. Bem, Salvador, ela é a capital da Bahia, foi a primeira capital do Brasil. Ela apresenta todas as características de todas as capitais do país. É uma metrópole, tem uma população relativamente grande, distribuída em uma área pequena, e isso apresenta todos os problemas que as cidades podem ter. Então, dessa forma, Salvador ela não fica muito diferente de todas as outras capitais. A gente traz aqui no nosso conteúdo uma breve introdução sobre o município, fazemos uma caracterização geral do município, trazendo o panorama dos estabelecimentos comerciais, educacionais e de saúde. Fazemos, como parte do diagnóstico de resíduos, uma explanação sobre o sistema de coleta, sobre a destinação dos resíduos e partimos diretamente para a prática, que são os diagnósticos dos resíduos propriamente dito, que vão tratar dos resíduos sólidos segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Trataremos da composição do material reciclável, da composição dos plásticos totais e vamos mais adiante fazer uma projeção estimada da geração de resíduos, claro, baseado na taxa de crescimento da população municipal estipulada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E lá na frente, concluiremos nosso trabalho traçando perspectivas e possíveis ações ser tomadas como atração de empreendimentos para o setor dos resíduos sólidos no município de Salvador. Bem, como eu disse, Salvador ela é um município com uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Eles são distribuídos em uma área de pouco mais de 692 km² e concentram a maior parte da sua renda em serviços e comércio. É interessante dizer que Salvador, ao longo de sua história, ela sempre foi desenvolvida em cima dos serviços e do comércio. Mais recentemente, as indústrias têm sido atraídas para a região, entretanto, não ficam localizadas no município de Salvador, ficam localizadas em Camaçari, no polo petroquímico, onde abastece o município de Salvador e demais regiões do estado e, consequentemente, do país. Bom, meu nome, o Gleison já informou, eu sou Saulo Silva Lima Araújo, eu tenho uma formação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia
uma formação que ela me dá habilitação para atuar como professor licenciado na área de ciências biológicas, mas também me dá habilitação para trabalhar nas áreas de meio ambiente e saúde. Eu tenho atuado basicamente com avaliação de impactos ambientais, elaborando planos de recuperação de áreas degradadas, projetos de recomposição de vegetação, projetos ambientais rodoviários, que são projetos que integram as rodovias ao meio ambiente. Tenho elaborado também planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses planos eles são da construção civil, planos de gerenciamento de resíduos sólidos de empresas particulares de diversos setores, por exemplo, indústrias têxteis, indústria de gráfica e offset, indústrias de gesso e dentre outras. Também tenho elaborado planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E, além disso, como o próprio trabalho em questão pode provar, eu possuo a habilidade de realizar diagnóstico de resíduos sólidos, que é a gravimetria, e, além disso, fazer palestras e workshops na área de educação ambiental, que é extremamente importante, palestras na área de identificação de resíduos sólidos, segundo as normas técnicas, segundo resoluções do CONAMA, e também elaborado palestras sobre cooperativismo, principalmente na área de formação de cooperativas de catadores de material recicláveis. A gente sabe que as cooperativas têm se mostrado um bom instrumento de agregação, de inclusão social dos catadores, e a própria lei de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem dado bastante importância na formação das cooperativas de catadores de resíduos sólidos. Passando adiante para a caracterização do município, Salvador ele tem uma taxa populacional, a sua população estipulada pelo IBGE em 2010, para o ano de 2014, é de 2.902.927 habitantes. Isso, como eu disse, distribuído em uma área de pouco mais de 692 km². Então, o IBGE determinou que nos últimos 20 anos, o município tem crescido a uma taxa de 1,1% ao ano. Veja que em 8 anos, a gente vai passar de 3,75 milhões de habitantes. Em 16 anos, ou seja, em 2030, teremos uma população acima dos 4 milhões de habitantes. Claro, isso segundo a taxa de crescimento estipulada no IBGE, que foi feito um estudo nos últimos 20 anos. Qual a influência dessa taxa de crescimento na geração de resíduos sólidos? Bom, se a gente perceber que a população ela é o pivô central da geração de resíduos na cidade, no caso de Salvador, a gente pode perceber que há um crescimento também na geração de resíduos, porque essa população passa a consumir, ela passa a produzir resíduos. Então, eu vejo, olhando sobre a ótica da geração de resíduos e trazendo a informação de que esses resíduos eles possam ser utilizados como matéria-prima secundária, podem ser utilizados como fonte de energia, a gente pode perceber que o mercado de resíduos para o município de Salvador é um mercado em expansão, porque a população de Salvador ela é uma população em expansão. Então, qualquer tipo de investimento que seja feito na área de resíduos sólidos para o município de Salvador, ele pode contar, claro, baseado nesses dados e no crescimento populacional estipulado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente pode perceber que o mercado de resíduos para o município de Salvador é um mercado em expansão. Certo. Muito bem. Então, existem alguns estabelecimentos que eu chamo de estabelecimentos estratégicos para a geração de resíduos. São aqueles estabelecimentos onde fatalmente tem um grande fluxo de pessoas e são estabelecimentos onde tem comercialização de produtos, comercialização de serviços, e eu acredito que esses estabelecimentos eles possam ser, sim, foco de geração de resíduos, e se a política de resíduos sólidos for aplicada de forma correta, esses estabelecimentos eles passam a ser fonte de matéria-prima e de renda para o setor dos resíduos sólidos. Por exemplo, Salvador ele tem 33 shopping centers, que são shopping centers de grande capacidade de fluxo de pessoas. Temos também 9 mercados municipais
e 36 feiras livres. Se a gente for pensar voltado apenas para a geração de resíduos orgânicos, a gente tem aí um grande potencial gerado nas feiras, nos mercados municipais e nas feiras livres. Essas feiras livres, elas são, das 36, 13 são itinerantes, elas ficam um dia em um bairro, outro dia em outro. Isso é fácil de entender. Por exemplo, material orgânico, alimentos frescos, eles às vezes eles são vendidos em determinados locais. E outros materiais, outros produtos, eles são vendidos como roupas, calçados, são vendidos em feiras itinerantes que ficam viajando de bairro em bairro aqui na cidade. Além disso, a gente o município conta com 2.266 estabelecimentos educacionais. Isso quer dizer uma grande geração, principalmente de papel e plástico. Então, eu entendo que se a política de resíduos ela for aplicada, como propõe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, for aplicado e for feito uma separação, uma segregação desses resíduos, desses estabelecimentos, a gente vai ter aí facilmente uma grande quantidade de material reciclado já segregado, pronto para ser beneficiado nas usinas de reciclagem. Além disso, temos 1.563 estabelecimentos de saúde, que eu também acho que seja um bom atrativo para as empresas do setor de transporte e tratamento desse tipo de resíduo. É válido dizer que quase 90% desse total são de clínicas, de estabelecimentos particulares. Ou seja, dependem do poder público para a gestão e o gerenciamento dos seus resíduos. Então fica aí uma dica também, Salvador, pela grande quantidade de serviços de saúde, de estabelecimentos, de serviços de saúde que dispõem, fica aí também uma dica para investidores no setor de resíduos de saúde, tanto de elaboração de planos, quanto de tratamento, transporte e disposição final dos resíduos. Salvador também apresenta um grande potencial para esse tipo de resíduo. Passando adiante para o sistema de coleta utilizado pela cidade, o sistema de coleta que é adotado pelo município de Salvador é a coleta mista, porta a porta. Essa coleta ela não tem uma eficiência não é uma eficiência, como é que eu posso dizer? Não é tão eficiente em relação à utilização dos resíduos como matéria-prima. Por quê? Como ela é mista, quer dizer que todos os resíduos eles são colocados dentro de um único recipiente, eles são coletados de uma forma única e são dados para um lugar sem uma triagem, sem um tratamento, sem uma segregação adequada. Isso, no meu ponto de vista, isso acaba como consequência perda de matéria-prima e consequentemente, perda financeira. Porque se a gente tem um município que tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes, e segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses habitantes eles produzem cerca de 1 kg a 1,2 kg de resíduo, a gente tem aí muito material que está sendo dispensado, está sendo direcionado para o aterro sanitário, ou quando poderia ser utilizado e ser aproveitado de outra forma. Esse serviço ele é terceirizado. Vocês podem ver aqui um caminhão compactador com os agentes ambientais que percorrem as ruas do município, coletando os resíduos que são dispostos pela população em frente a domicílios ou em pontos de acúmulo, muitas vezes irregulares. Esse caminhão ele está sob a responsabilidade de uma empresa terceirizada, vencedora de um processo de licitação. Mas, além disso, existem cooperativas de catadores já atualmente regulamentadas no município que fazem coletas específicas, como, por exemplo, em restaurantes, em gráficas, em indústrias de gesso. São cooperativas específicas que que coletam parte desses resíduos. A destinação final adotada pelo município de Salvador, ela é uma destinação final um pouco controversa, porque ela se denomina um aterro sanitário. Trata-se do aterro sanitário metropolitano centro.
Veja aqui pela imagem que é um aterro sanitário, é um aterro, foi uma área que foi dispensada pelo município, para onde é destinado todos os resíduos. Acontece que esse aterro ele apresenta algumas estruturas que condizem com o termo sanitário. Essas estruturas são a captação de efluentes de líquidos percolados, o chorume. Esse aterro, esse empreendimento, ele capta e trata esse chorume. Esse chorume ele é tratado na CETREL, que é a CETREL ela é uma divisão da Odebrecht Ambiental, que coleta, trata e destina os resíduos industriais. Dentre os resíduos industriais, encontram-se os líquidos percolados do aterro sanitário metropolitano centro. Temos também, no aterro sanitário de Salvador, a captação dos gases, captação e neutralização dos gases do efeito estufa, atendendo também à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa captação dos gases ela é neutralizada numa usina de biogás, essa pequena usina de biogás que alimenta o próprio aterro. Eu queria chamar a atenção para um fato interessante. Quando a prefeitura escolhe a sua destinação final, ela tem que ficar atenta em vários aspectos dessa destinação final. Ao optar por aterro, ela tem que o poder público tem que perceber que para o aterro só tem que ser destinado aquilo que todo o material, o rejeito, que é um resíduo que teve todas as suas possibilidades de reutilização, de reciclagem, de tratamento esgotadas. Só vai para aterro sanitário, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aquele material, aquele rejeito que realmente não tem o que fazer com ele. Isso, se a gente aplicar essa política à destinação final adotada pelo município de Salvador, a gente vai perceber que, como a coleta é feita de forma mista, vai para o aterro sanitário todo tipo de material. E isso diminui a vida útil do aterro e também desperdiça esse material que poderia estar sendo utilizado como matéria-prima secundária, ele está voltando para o ciclo produtivo de outros materiais, de outros produtos. Temos aqui o diagnóstico dos resíduos, como eu disse anteriormente, e é importante deixar claro, esse diagnóstico não foi feito em campo, até porque ele exige um grande esforço físico, dispensa mão de obra, dispensa recursos, para poder se dar um panorama exatamente dos resíduos gerados no município de Salvador. Então, para esse tipo de trabalho que eu apresento agora, eu utilizei dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, dados disponibilizados de relatórios da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, e dados do IBGE. Peguei esses dados, confrontei todos esses dados e, como conclusão, eu tirei alguns gráficos que eu vou passar a discutir adiante. Bem, segundo a Política Nacional, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mais de 50% dos resíduos gerados no país, e especificamente para aqui, para a região Nordeste, ela é composto de matéria orgânica. Por aí a gente já começa a perceber que se houvesse lá na segregação, lá na fonte, e a coleta fosse feita de forma seletiva, a gente poderia perceber que mais da metade e um pouquinho mais dos resíduos gerados em Salvador, composto de matéria orgânica, tem um grande potencial energético. Então, se a população gera X de resíduos diários, metade desses resíduos eles podem ser reaproveitados como fonte energética em biodigestores, em usinas de compostagem, e apenas metade seria destinado ao aterro sanitário. Claro, essa metade destinada ao aterro sanitário sem considerar o material reciclado, que também é outro aspecto que o município não separa e é outro aspecto que o município deveria prestar mais atenção em relação a isso por conta do reaproveitamento desses resíduos. Então, a gente tem aqui 51,4% dos resíduos gerados em Salvador, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 51,4% é de matéria orgânica, 31,9% é de material reciclável e 16,7% de outros resíduos. Esses outros resíduos eles são resíduos hospitalares, eles são resíduos
da construção civil. São resíduos que eles não entraram nessa caracterização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E, mais uma vez, eu volto a dizer da importância do diagnóstico feito no município, que aí ele vai caracterizar também quais são esses outros resíduos que estão sendo gerados. Da composição do material reciclável, a gente tem que 42,5% ele é feito de plástico total, 41% de papelão, 9% de metais e 7,5% de vidro. Veja que se a gente começar a se aprofundar mais em relação à composição gravimétrica dos resíduos e separar, realmente, classificar os resíduos pela sua composição, a gente vai ver que Salvador apresenta um potencial muito grande para as indústrias de reciclagem também. É importante dizer, por exemplo, que dados atuais mostram que no Brasil só existem 2 fábricas de reciclagem de vidro. E Salvador, pela quantidade de vidro que ela gera, e também por ser uma região, uma capital, e possuir em seu entorno cidades que também produzem grandes quantidades de vidro, Salvador poderia facilmente atrair uma usina de reciclagem de vidro para o seu território, gerando emprego e acabando com o impacto causado por esse tipo de material disposto de forma irregular na natureza. O diagnóstico de resíduos sólidos do Plano Nacional de Resíduos, ele divide os plásticos totais em 2 categorias, em plástico rígido e em plástico filme. O plástico filme é aquele que apresenta uma maior quantidade, são aqueles plásticos moles, de sacola plástica de mercado, plásticos filmes que enrolam alimentos e outros tipos de plástico. E os plásticos rígidos são aqueles que são utilizados em estruturas rígidas, computadores, impressoras, aparelhos eletroeletrônicos. Todo esse plástico também é direcionado para o aterro sanitário aqui em Salvador. Então, é uma matéria-prima que está sendo desperdiçada, está sendo mandada para o aterro, e quando poderia ser utilizado de outra forma. É interessante dizer uma coisa, que a gravimetria ela é muito importante, porque a gente não pode basear apenas nesses dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, porque esses dados eles são dados genéricos. Por exemplo, aqui a gente não traz, nesse tipo de estudo, a gente não define exatamente qual tipo de plástico, só divide em plástico rígido e plástico filme, quando a gente sabe que os plásticos eles podem ser divididos em PET, que são os polietileno tereftalato, os polietilenos de alta densidade, o PVC, os polietilenos de baixa densidade, os polietilenos lineares de baixa densidade, o polipropileno, o poliestireno. Então, todo esse material ele pode ser incorporado em cadeias produtivas. E é justamente a análise gravimétrica dos resíduos municipais que vai dizer o quanto a gente tem desse tipo de resíduo, e é onde a gente vai conseguir argumentar para se atrair investimentos do setor para a região e também segregar de forma adequada lá na fonte, lá no gerador, segregar de forma adequada, quem sabe até reduzindo impactos econômicos no transporte e no tratamento desses resíduos. Bom, e é importante dizer também que não só esses plásticos são os que compõem o material plástico que é encontrado nos resíduos. Existem também uma série de outros tipos de material plástico. A gente sabe que o plástico é utilizado largamente na indústria, e esses tipos de plásticos que não foram citados anteriormente, eles também têm que ser cadastrados, têm que ser diagnosticados em todo o resíduo municipal. Continuando a produzir uma tabela baseada naqueles dados levantados pelo IBGE, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos e por relatórios da ABRELP, eu cheguei a produzir uma tabela com uma projeção estimada da geração de resíduos por tipo de resíduo. Claro, esses resíduos, eles, volto a repetir, são estimados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, só para ter uma ideia, de matéria orgânica, o município em 2014 gerou 1.790,52 toneladas por dia de material. Esse valor, se a gente pensar na viabilidade da instalação de um biodigestor
para a geração de eletricidade, de energia elétrica e outros componentes, a gente vai ter aí facilmente 1.790 toneladas por dia de matéria orgânica gerada. A gente pode sim alimentar biodigestores que vão converter todo esse resíduo em energia e em adubo orgânico que também pode ser utilizado na produção de alimentos. Então, se a gente for tomar como parâmetro o resíduo orgânico gerado em Salvador no ano de 2014, temos aí quase 1.800 toneladas por dia. 1.800 toneladas de resíduo orgânico, ele dá em capacidade de geração elétrica 18 megawatts elétricos. Só para ter uma noção, 20 megawatts elétrico é capaz de abastecer 70 mil casas. Então, se a gente for pensar que todo esse material orgânico está sendo destinado para o aterro sanitário, quando poderia estar sendo destinado para uma usina, um biodigestor, a gente teria facilmente uma boa solução para a crise energética da cidade. A gente teria uma fonte alternativa de energia e um mercado que ele é crescente. Porque se a gente pensar que a população de Salvador, a tendência dela é crescer ao longo do tempo, ao longo dos anos que passarem, a população crescer, a gente pode concluir que um investimento implementado no município de Salvador, voltado para esse tipo de resíduo, ele só vai tender a crescer. A viabilidade econômica dele, ao passar dos anos, só tende a aumentar, aumentando assim a sua capacidade de produção e aumentando assim a sua quantidade de domicílios atendidos nessa geração elétrica. Veja, e esse cálculo é feito em cima de uma estimativa. É interessante que se tenha um plano, um diagnóstico real do município para que esses números eles se aproximem cada vez mais do real. Então, em relação às usinas, ao material reciclado, que é gerado por dia, que no ano de 2014, a gente tem mais de 1.100 toneladas de resíduos recicláveis por dia. Desses resíduos recicláveis, a gente dispõe os metais, que são aço e alumínio, o papel, papelão, os plásticos totais, que são plástico filme e plástico rígido, o vidro e os outros. E a gente tem, no ano de 2014, uma geração de 3.483,51 toneladas por dia de resíduos gerados. Então veja que se a gente perceber e pensar que isso aqui representa uma fonte de matéria-prima para aproveitamento energético, como é a matéria orgânica, de aproveitamento de matéria-prima secundária para a inclusão na cadeia produtiva de outros produtos, a gente tem Salvador com um grande potencial de geração de resíduos que vai suportar diversas indústrias e diversos empreendimentos no setor. Então podemos perceber que, de acordo com esses cálculos aqui e a quantidade de resíduos gerados, e levando em consideração que Salvador possui cidades satélites em sua região metropolitana, a gente pode, com certeza, imaginar que Salvador ela possui potencial para viabilizar quase todos os tipos de usina reciclagem. Se a gente pensar aí que uma usina de reciclagem está trabalhando, processando em média 100 toneladas de resíduos por dia, a gente vai ter aí, ao longo dos anos, com a instalação dessas usinas, empreendimentos que são economicamente viáveis e que vão ter sua fonte de matéria-prima assegurada com a população, levando em consideração a população de Salvador e levando em consideração a população das cidades vizinhas que também podem destinar os seus resíduos para Salvador. Um dado importante, o aterro metropolitano centro do município de Salvador, ele, como eu disse antes, ele recebe resíduos não só do município de Salvador, ele já recebe esses resíduos do município de Simões Filho e do município de Lauro de Freitas. Então, a gente pode perceber que a logística também é viável, porque esse tipo de logística ela já acontece no município de Salvador. O necessário para que se tenha um aproveitamento desses resíduos é justamente
o diagnóstico dos resíduos e a atração desses empreendimentos para o território municipal de Salvador. A gente vê aqui, eu tenho aqui um gráfico que mostra a produção, a comparação entre a produção de matéria orgânica e de material reciclável no município de Salvador. Esse dado aqui ele é importante quando analisado sobre o aspecto da viabilidade econômica desse tipo de empreendimento. Porque a gente vê que a tendência, a gente continua vendo, e isso é importante deixar claro, que a tendência de geração de resíduos do município de Salvador ela é crescente. Então, qualquer tipo de empreendimento que se baseia em uma população crescente, como é Salvador, ela fatalmente tende a ter sucesso na sua produção. Porque a gente vai ter aqui, de 2014 a 2034, um avanço de cerca de 1,7 toneladas de resíduos por dia para quase 2,15 toneladas de resíduos por dia. Então, eu acho que é um aumento grande, é um grande potencial de geração de resíduos. O município de Salvador apresenta um grande potencial de geração de resíduos. A gente sabe que a população de Salvador consome bastante, principalmente em épocas específicas. Por exemplo, o Carnaval de Salvador tem uma geração de alumínio perfeita e muito grande. E só corrigindo, na verdade, a gente pode chegar em 2034 a mais de 2,5 mil toneladas de resíduos gerados por dia. Então, concluindo meu raciocínio, a gente tem, Salvador tem atraído alguns eventos de grande vulto, a gente tem aí estruturas que podem abrigar congressos, eventos esportivos. O Carnaval de Salvador, apesar de ser muito bom e muito divertido, tem uma grande geração de resíduos, principalmente de resíduos recicláveis, como alumínio das latas de bebidas, plásticos de refrigerantes, plásticos de comerciais, de banners, de material de divulgação. E eu acho que é um mercado que pode ser facilmente explorado, sim. Inclusive, Saulo, eu já gerei resíduos aí no Carnaval, viu? Eu te convido a gerar novamente uma próxima oportunidade. Mas eu juro que eu joguei dentro do container de lixo. Exatamente. Eu posso garantir que a população tenha essa mesma conduta. É triste, às vezes, a gente dizer isso, mas grande parte dos resíduos gerados no Carnaval eles são jogados no mar. Como a festa ela é realizada à beira-mar, então facilmente os mergulhadores, eu de vez em quando pratico mergulho de apneia e eu consigo ver restos do Carnaval, resíduos latinhas, plásticos, e a gente sabe que isso gera um grande impacto ambiental. Então, se a gente tiver uma política séria, uma política justa de resíduos sólidos, tiver a atração desses empreendimentos, eu acredito que nenhuma fábrica de reciclagem de latinha vai querer perder para o mar um potencial de matéria-prima para a sua produção. Então, concluindo, Salvador ele tem uma geração de 3.483,51 toneladas por dia. Volto a repetir que esses números eles não são números reais, ele é uma estimativa. Essa estimativa foi feita de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e de acordo com dados disponibilizados pelas empresas de limpeza pública urbana. E esse material. Esse dado vale para 2014. 2014. Esse dado vale para 2014, sim. Inclusive, o relatório que foi utilizado da ABRELP, esse relatório de estimativa de geração per capita, ele foi produzido agora em março de 2015. Então, é um dado muito recente. Claro que ele não substitui uma gravimetria feita de forma aprofundada, onde vai trazer aquele panorama geral do município, que é o que a lei exige que todos os planos municipais tenham. E é interessante dizer que a gravimetria ela não é somente aplicada para os planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010, todos os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, mesmo aqueles planos particulares, de empresas particulares, devem trazer em seu conteúdo o diagnóstico dos resíduos gerados.
E esse diagnóstico ele só pode ser realizado por um profissional que consegue identificar a quantidade e a composição dos resíduos gerados por aquele empreendimento. Esse trabalho aqui, ele está tratando especificamente da gravimetria do município de Salvador. Mas esse tipo de serviço ele não precisa ser feito necessariamente só para o plano municipal. Em termos práticos, significa o seguinte: se hoje eu tenho um supermercado de grande porte e esse supermercado ele gera grandes quantidades de resíduos lá da minha atividade, eu tenho que ter um plano de gerenciamento dos resíduos e esse plano ele tem que trazer o diagnóstico dos resíduos. Ele tem que trazer uma gravimetria que vai dizer a quantidade e a classificação dos resíduos gerados nessa atividade. Então, continuando, desse total de resíduos gerados no município de Salvador, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os recicláveis representam 42,31% de plástico. Está aí um grande atrativo para as indústrias de reciclagem de plástico. 41,6% é composto de papel e papelão, 9,9% de metais, 7,52% de vidro e de matéria orgânica. Para 2015, a gente tem aí esses dados da ABRELP, que pode ser gerado em Salvador um total de 1.790 toneladas por dia. Volto a repetir, isso representa um grande potencial energético para a cidade de Salvador. Perfeito. Chegamos ao fim, então? Sim. Certo. Perfeito. Excelente seu trabalho, Saulo. A gente vê que é um trabalho um pouco difícil de fazer, como nós já falamos lá no início, né? Porque você tem uma cidade inteira e, na verdade, o trabalho de gravimetria ele vai se preocupar não somente com essa quantidade que você pôde diagnosticar e fez muito bem, como também com a geração e a destinação, né? A geração, a coleta e a destinação. Então, é bem mais complexo isso, e isso deve sim ser feito numa escala maior, com uma maior quantidade de pessoas que possam agir e interagir, né, de um modo assim mais dinâmico para entender toda essa cadeia de resíduos naquilo que eu costumo chamar de dinâmica dos resíduos, né, que é onde ele nasce, como ele é coletado de lá de onde ele nasce e para onde ele vai. Mas o trabalho que você fez deu para a gente sentir bastante aí a coisa o caso dos resíduos sólidos e entender que soluções poderiam ser aplicadas, né? Aquilo que eu costumo chamar também de o mapa da mina dos resíduos, né? que é a gravimetria, né? O interessante, Saulo, é que muitos gestores públicos no Brasil, ao não entenderem que esse diagnóstico de resíduos é o mapa da mina dos resíduos, eles fazem isso até de maneira, digamos, eu não vou chamar de displicente, eu vou chamar de improvisada, pegando dados secundários e pegando dados aqui da acolá. Mas assim, na verdade, quando a pessoa faz isso, quando o gestor público faz isso, ele perde uma grande chance, porque até mesmo o empresário, né, se ele quiser investir na cidade de Salvador, ele vai querer saber, por exemplo, se eu quero investir agora na reciclagem de plásticos em Salvador, então a primeira coisa que eu vou perguntar exatamente para o Saulo, que agora é uma pessoa que estudou isso dentro de Salvador, eu vou perguntar para o Saulo, qual a quantidade de plástico que eu posso processar por dia? Porque em cima disso eu vou projetar os meus lucros. Exatamente. Né? Já que eu preciso dessa quantidade por dia para produzir uma determinada quantidade por dia. Aí eu escolho tecnologia, né, modo de processamento, e aí eu consigo calcular se eu vou conseguir pagar a conta, né, vendendo aquele tipo de plástico pelo preço do mercado que está. Então, essa é uma importância, digamos assim, fundamental da gravimetria, que ela expõe isso. O prefeito, quando faz esse tipo de estudo e publica, aí ele praticamente está atraindo investidores para aquela cidade. E no caso de Salvador, há exemplo de várias outras metrópoles também no Brasil, mas também sabemos também em países da África, como Angola, Moçambique, vários outros países precisam desse trabalho também, né? E continuam desperdiçando dessa forma,
por não entender, por não ter um diagnóstico, por não saber como está, que tamanho é essa questão de resíduos sólidos dentro da sua cidade. Bom, o Saulo foi qualificado, nesse caso aqui, para fazer diagnóstico de resíduos, não somente gravimetria. Gravimetria é só, digamos, chegar lá e ver um monte de lixo assim na rua, um monte de resíduos, e chegar lá e dizer as quantidades. Mas o curso que o Saulo fez, ele dá uma visão mais ampla sobre essa dinâmica de resíduos, e ele poderia facilmente trabalhar também, até em outros países, caso necessário, não é isso, Saulo? Sim, exatamente. Queria aproveitar e te perguntar agora um pouco sobre a qualidade do curso e como é que tu se sentes em relação a trabalhar nisso agora, a partir de agora, com diagnóstico de resíduos, fazendo gravimetria de resíduos. Bom, como foi dito, o curso de diagnóstico de resíduos ele não trata somente da gravimetria. Ele vai dar também um panorama de onde esses resíduos estão sendo gerados, em que quantidades esses resíduos estão sendo gerados, e quais as estimações que esses resíduos possam ter ao longo da sua cadeia. Todo esse conhecimento eu obtive a partir do curso, que trouxe uma visão. Eu confesso que eu conhecia a gravimetria de compostos químicos, que a gente faz a determinação de determinados compostos de acordo com a mistura total, mas ela aplicada a resíduos sólidos eu conheci através do portal Resíduos Sólidos, que também me trouxe esse suporte intelectual de saber lidar com diversas realidades. Eu estou tratando, nesse trabalho eu tratei do município de Salvador, mas eu pude perceber que a metodologia proposta pelo portal Resíduos Sólidos para esse tipo de trabalho, ela pode ser aplicada em qualquer município, em qualquer empreendimento e com qualquer objetivo relativo ao nosso setor. Então, hoje, depois de ter passado esses dias realizando esse curso de diagnóstico de resíduos sólidos, eu percebo que hoje eu tenho capacidades totais de poder realizar esse tipo de serviço em qualquer ambiente. Perfeito. E também, claro, fazer até workshops, né? Palestras e workshops, né? Dar treinamento, mostrar para, quem sabe, para equipes dos funcionários públicos, mostrar como se faz gravimetria na prática, como se faz a interpretação dos dados. Existe aquela coisa que a gente chama de palestra, que é uma coisa mais teórica, e o workshop, que seria a teoria mais o treinamento, né? Então, acredito que você, e aconselho também agora, pode contratar o Saulo aí, que ele com certeza vai saber dar esse treinamento e fazer o workshop de gravimetria, e quem sabe coordenar também grupos de pessoas que trabalham com a gravimetria dos municípios, que deve ser agora, a partir de agora em 2015, né? Estamos em agosto de 2015, uma nova grande demanda no setor de resíduos sólidos, porque só dá para tirar empreendimento do papel se a gente tiver um diagnóstico, que a gente precisa dimensionar as coisas, não é isso? Exatamente, porque não dá para fazer hoje em dia, na verdade eu acredito que nunca foi possível a gente investir qualquer tipo de investimento financeiro ou até energético, investir em empreendimentos que a gente não saiba dimensionar o retorno e não saiba dimensionar os gastos. E a gravimetria é uma importante ferramenta para o dimensionamento desses gastos, para a viabilidade econômica dos empreendimentos. Em relação às palestras, é interessante que o curso de gravimetria também me deu a capacidade de identificação de resíduos sólidos de acordo com padrões internacionais, de acordo com padrões nacionais, as normas regulamentadoras da NBR, NBR 2004. Brasileira? Brasileira, exatamente. E resoluções do CONAMA. Então, em relação às palestras, é interessante também que a gente trazer o público, os catadores de resíduos também, eles têm que ter esse tipo de conhecimento lá na hora da segregação dos resíduos, segregar de acordo com a sua composição, com a sua periculosidade, com a sua origem. Então, eu, como profissional, também ofereço esse tipo de suporte a cooperativas de catadores, que são palestras de identificação de resíduos e de destinação desses tipos de resíduos. Palestras e treinamentos também, né? Exatamente. Perfeito, Saulo. Bom, eu agradeço. Se você, espectador aí do nosso canal do YouTube ou leitor do portal, quiser saber mais sobre esse trabalho, o trabalho do Saulo foi publicado no portal Resíduos Sólidos e encontra-se à sua disposição tanto aqui embaixo desse vídeo, no link aí abaixo, como também diretamente no site do portal Resíduos Sólidos.
Um grande abraço, Saulo. Lhe agradeço por esse excelente trabalho e vamos nos encontrando por aí, tá? Assim que fizer a palestra, pode me informar que eu também vou fazer um treinamento com você. Com certeza, perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade e até a próxima. Um grande abraço, até logo.